A graça e a paz, meus queridos. Bom dia. Que você possa receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nos dar nesta manhã. Amém? Deus tem feito muitas coisas numa igreja ainda tão nova, não é? Tão recente aqui na região. E nós temos um sonho muito grande aqui para cá. E este sonho é de ver verdadeiramente muitas vidas sendo transformadas. Existe um campo muito grande, existe uma carência muito grande, e nós oramos para que Deus use a cada um de nós neste projeto aqui para a Vila São José e toda esta região. Quando o Jordélio disse aqui a respeito de 1000 crianças, eu tenho a plena convicção que se nós hoje abríssemos a boca, divulgássemos e abríssemos as portas para inscrever mais crianças para o nosso projeto social, para a formação de crianças e adolescentes, nós teríamos todos esses espaços ocupados. Hoje o que nós não temos ainda é pessoas o suficiente para tamanha demanda que nós temos aqui na região. Então eu queria pedir a você para que você ore ao Senhor, para que nos enviem pessoas, principalmente professores nas mais diversas áreas possíveis, professores que nos ajudem na formação da criança e do adolescente. Nós sonhamos aqui também com reforço escolar, tivemos conversando com algumas das pessoas, com alguns dos diretores que estiveram aqui na quarta-feira, e alguns se disponibilizaram, disseram que já tem alguns professores que topariam vir ajudar aqui. Nós queremos servir a comunidade, então é possível que no espaço, quem sabe curto de tempo, nós tenhamos o reforço escolar aqui também funcionando na nossa igreja. Então ore por nós. Eu não sei, talvez você possa nos ajudar, talvez você conheça pessoas. Hoje nós já temos o inglês e o espanhol funcionando, então aí são duas áreas em que você pode desafiar pessoas para virem servir aqui 1, 2 vezes na semana, conforme a pessoa puder, não é? De repente, se você conhece pessoas na área que tenha formação artística, não é? Músicos, na área de teatro, enfim, dentro dessa área de artes, nós podemos também abrir mais turmas dentro da área de artes e qualquer outra porta que Deus abrir. Se você quiser servir, as portas estão abertas e as pessoas clamam e as pessoas precisam. Você já imaginou quantas crianças, quantos adolescentes aqui na região nós podemos alcançar e tirar essas crianças das drogas, tirar essas crianças da prostituição? Eu não sei qual é a sua história de vida, mas talvez você tenha sido influenciado por alguém e hoje você está aqui. Talvez alguém um dia influenciou você para que você tivesse uma vida diferente hoje. E hoje você pode ser esse instrumento de Deus na vida de outro. Amém? Pastor, eu não tenho formação, eu não sou professor. Você pode servir. Hoje nós recebemos aqui no nosso café da manhã 22 moradores de rua. 22 moradores de rua foram servidos aqui nesta manhã com café da manhã. Eu não tenho informação se todos tomaram banho. Eu sei que no domingo passado 17 tomaram banho. Num banheiro só. Irmãos, Deus faz milagre, né? Então, eu não sei se todos tomaram banho, mas nós oferecemos o banho, o corte de cabelo, enfim, damos aquele tapa geral nos moradores de rua, e Deus tem aberto portas. Alguns nós conseguimos internar, 2 moradores de rua foram internados, já que estão sendo acompanhados. Enfim, há muito o que fazer e você não pode ser apenas um espectador, amém? Mas você deve ser realmente atuante na obra do Senhor, naquilo que Deus tem. Existe uma frase que o pastor Jonas sempre fala para a gente, e eu vou repetir aqui para você. É uma frase muito simples, mas ela tem um sentido muito grande. Você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e você vai dizer assim para ela: ou você é um missionário, vire para a pessoa que está ao seu lado e diga isso.
ou você é um campo missionário? Amém? Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Então aí é você que vai escolher em qual categoria você está, não é? Você está inserido. Amém, meus queridos? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor nessa hora no livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Êxodo capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 23. Êxodo 2, 23. Todos acharam, amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram ao Senhor. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pai, nós estamos na tua presença nesta manhã, Senhor. Tu és um Deus de graça, tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Senhor, esta é a tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, Senhor. Pedimos ao Senhor que nesta hora o teu Espírito tenha liberdade aqui no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, repreenda tudo aquilo que não vem do Senhor. Repreenda toda a obra das trevas, todo espírito maligno, Senhor. E que o Espírito do Senhor tenha liberdade aqui no nosso meio. Senhor, só o Senhor conhece aquilo que cada um de nós aqui neste lugar necessitamos, Senhor. Só o Senhor sabe, Pai. Só o Senhor pode ir no mais profundo dos nossos corações. Pedimos ao Senhor, fale conosco nesta manhã. Dirija-nos com teu Espírito, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Bom, meus queridos, nós fizemos algumas inversões aqui, não é isso? Você que está acompanhando a nossa série de mensagens, teve um domingo de manhã que eu não estava, por estar fazendo um casamento no interior de São Paulo, então o Jordélio pregou, e aí depois do domingo passado, de manhã, era para eu ter pregado esta mensagem, mas eu acabei me perdendo um pouquinho aqui nessa, vamos dizer assim, nessas mudanças, não é? De escala aqui para pregar, e aí então eu preguei uma mensagem à frente e eu tinha dito que eu voltaria um pouquinho então no texto, pregaríamos esta mensagem que não havia sido pregado aqui neste horário de manhã. Até quero dizer a você o seguinte, que as nossas mensagens você pode acessar o nosso canal no YouTube, tá? Então você vai lá no YouTube e pesquisa a Igreja Batista do Povo de Vila São José. Eu não sei porque quando eu pesquiso direto não aparece o nosso canal logo de início, aparece o culto de inauguração. Mas quando você clica no culto de inauguração, você vai ver ali o nosso canal no YouTube, ok? Então, dá uma fuçadinha lá, nós temos o nosso canal no YouTube, todas as mensagens do domingo de manhã e do domingo à noite, elas estão lá. E como a gente prega normalmente em série, né? E às vezes você quer acompanhar ali, perdeu uma, então você pode ir lá acessar, ouvir a mensagem e se atualizar então aqui na série que nós estamos pregando, ok? Tá? Aproveitando esse link da internet, eu tenho divulgado aqui, falado para você saber das coisas que estão acontecendo, mais informações, você pode curtir também a nossa página lá no Facebook, tá? Então você entra no Facebook, Igreja Batista do Povo de Vila São José, e aí nós divulgamos os eventos que vão acontecer, falamos também daquilo que aconteceu durante a semana, então ali você pode acompanhar um pouquinho mais também a vida da igreja, ok? E no texto, nesta fase em que nós estamos, nós vimos a respeito de que José havia dado uma dica para o povo de Israel e José falou para os seus irmãos, olha, não deixem os meus ossos aqui, não enterrem os meus ossos no Egito. Então, José já estava dando a dica no final do livro de Gênesis para os seus irmãos que o Egito não era o lugar deles. O Egito não é o nosso lugar. Então a palavra do Senhor diz que eles não deram ouvidos e por causa disso eles ficaram 430 anos escravos ali no Egito. Foram gerações e gerações ali no Egito amargando uma dura servidão, uma dura escravidão. Então a palavra do Senhor nos diz que Deus então levanta a Moisés. E nós vimos ali uma série de coisas que aconteceram na vida de Moisés e vimos um pouco da frustração de Moisés. A frustração consigo mesmo por ter matado aquele egípcio, a frustração com as pessoas, porque quando ele se levantou ali para ser um mediador, ele não foi reconhecido como líder e entendemos que talvez ele esperava ter esse reconhecimento e não teve. E a frustração com a situação, porque ele teve que fugir e viver como um estrangeiro na terra de Midian. E a palavra do Senhor então diz que Moisés estava ali no deserto, apacentando as ovelhas, e de repente ele passa num determinado lugar e ele vê uma sarça ardendo. A sarça é uma árvore pequena ali do deserto, e ela estava queimando, ela estava ardendo, mas ela não se consumia. Então Moisés, ele percebe que havia algo de diferente ali. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Havia algo diferente naquele episódio, naquilo que estava acontecendo ali no deserto. Aquele momento era Deus chamando a atenção de Moisés. Deus usou uma sarça para chamar a atenção de Moisés e Moisés respondeu positivamente. Moisés respondeu positivamente. Meus queridos, Deus muitas vezes tem chamado a nossa atenção.
Muitas vezes nós estamos, talvez, quem sabe como Moisés, quem sabe frustrados, quem sabe talvez colhendo alguma consequência de uma decisão errada, de um pecado, num caminho errado, num caminho de pecado. Porque Moisés, ele estava colhendo uma consequência. Ele era um fugitivo na terra de Midian, porque ele havia matado um egípcio. E Moisés estava ali, frustrado, triste, abatido, não é? Não vivendo aquilo que Deus tinha preparado para Moisés, porque Deus havia levantado Moisés como um líder para livrar o povo de Israel do Egito, e ele não estava vivendo aquilo pelo qual Deus havia chamado a vida dele. E Deus então chama a atenção dele, porque Deus queria falar com Moisés. Deus chama a atenção de Moisés. E talvez nos últimos tempos Deus tenha chamado a sua atenção. Ou quem sabe em algum momento da sua vida Deus chamou a sua atenção. E muitas vezes Deus tem falado com muitas pessoas, mas parece que as pessoas não estão ouvindo a Deus. Nós vivemos em uma geração em que o acesso à informação, nunca uma geração teve tanto acesso à informação como esta geração. O que acontece no mundo inteiro, num clicar do seu celular, você fica sabendo numa questão de minutos, quem sabe segundos, ou em poucas horas, o que está acontecendo no mundo inteiro hoje. A nossa geração, ela tem um grande acesso à informação por causa da internet. Então nós temos acesso à boa informação, nós temos acesso a informações ruins, mas nós temos acesso à informação. E hoje, no nosso contexto aqui no Brasil, nunca as pessoas tiveram tanto acesso ao Evangelho, à Palavra de Deus. Todas as pessoas têm a oportunidade de ter uma Bíblia. Nós não vivemos num país fechado em que nós não podemos expressar a nossa religiosidade. Em muitos países, em muitas nações, você não pode ter nenhuma outra religião a não ser aquela religião, como acontece em alguns países muçulmanos, em outros países fechados, como a Coreia do Norte. Nós temos acesso à informação, nós temos acesso a livros, nós temos acesso à Bíblia, através da internet. Nós temos igrejas em todos os lugares. Se você sair daqui, e andar pelas ruas aqui do nosso bairro, você vai tropeçar em muitas igrejas. A palavra tem sido pregada, muitas pessoas hoje têm acesso à palavra de Deus. Mas parece que as pessoas não estão ouvindo. E muitas vezes não estão ouvindo, na realidade, porque elas só ouvem aquilo que elas querem. Eu disse aqui, quando eu preguei esta mensagem à noite, que eu estava ministrando numa cidade do Pará, e eu estava ali, foi uma conferência de 3 dias, e conversando um pouquinho com o pastor, aquele bate-papo ali, que você sai de um culto, vai para um almoço, e ele começou a compartilhar a realidade ali da cidade dele, da igreja dele, do evangelho na cidade, e ele falou assim: pastor, as pessoas aqui, elas têm um conhecimento muito raso de Deus, eles não estão entendendo o evangelho. Ele disse o seguinte, ao ponto de uma mulher chegar para mim e falar assim: pastor, eu estou orando para que fulano se separe. Ele parou, olhou assim: como assim? E ela disse: eu estou orando para que fulano se separe, para que ele se case com a minha filha. Que conhecimento essa pessoa tem de Deus? Que conhecimento essa pessoa tem do Evangelho, da vontade de Deus, das coisas do Senhor? Como? Muitas vezes Deus tem mostrado, mas elas não enxergam. Deus tem direcionado, mas elas não entram pelo caminho. Elas não estão respondendo positivamente porque os seus corações estão alienados às coisas de Deus. Estão desatentas. Eu já falei algumas vezes aqui que eu tive a oportunidade de ir em Israel. E tive a oportunidade de almoçar lá no deserto de Israel.
E no deserto, o deserto é muito quente, muito calor, é muito seco. Você bebe água, você bebe água o dia inteiro, você transpira, mas você fica seco. Porque é um clima tão seco, que quando você transpira, logo aquele suor, ele se evapora. É incrível, é muito interessante isso. E é comum estas árvores, como a sarça, existe um processo, eu não sei explicar para você cientificamente, mas existe um processo ali que é comum muitas vezes uma sarça, ela entrar no estado de combustão por causa do calor e outros efeitos que acontecem ali. Então o que Moisés estava vendo não era uma coisa assim, vamos dizer, totalmente estranha, algo pegando fogo no deserto. Não era uma coisa assim totalmente estranha. Mas Moisés estava ligado. Por algum motivo ele estava ligado. E quando ele viu aquela sarça, ele olhou, mas de repente ele observou um pouco melhor. E ao observar um pouco melhor, ele percebeu que aquela sarça, ela não estava se consumindo. O fogo não consumia aquela sarça. Então ele parou e disse, opa, tem alguma coisa diferente. Muitas pessoas não estão ouvindo a voz de Deus, às vezes estão sentadas no banco, ouvindo uma mensagem, ouvindo uma pregação, porque estão meio alienadas às coisas de Deus, estão distantes de Deus. Às vezes dentro da igreja, mas mesmo assim distantes. Porque o seu coração está distante, porque quem sabe o seu coração está em outras coisas, e esta geração é uma geração que tem o seu coração em outras coisas e não nas coisas de Deus. As pessoas estão mais preocupadas consigo mesmo, estão mais preocupados em crescerem profissionalmente, estão preocupados ali com a sua vida, com o seu ego, com as suas coisas. Não esteja alienado àquilo que Deus quer falar com você, o que Deus quer falar com você. Será que Deus tem usado alguma coisa para falar com você? Será que Deus tem usado... Será que Deus tem usado alguma circunstância, alguma situação na sua vida? Porque muitas vezes Deus usa circunstâncias, Deus usa situações para falar com você. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes eu passei por algumas coisas em que Deus estava assim, olha, presta atenção, presta atenção. Presta atenção naquilo que eu vou fazer, ou presta atenção no que está acontecendo com você, presta atenção. Será que Deus tem levantado alguém para falar com você? Às vezes Deus usa até um ímpio, aquele que não serve a Deus, para falar com você. Será que Deus tem levantado pessoas para falar com você? Uma pregação, uma canção, alguma coisa. Será que Deus tem falado com você? Preste atenção naquilo que Deus tem falado a você. Preste atenção. Então a palavra do Senhor diz que Deus chamou a atenção de Moisés. E muitas vezes Deus tem chamado a nossa atenção. Moisés respondeu positivamente. Ele se aproximou daquela sarça. E ali de repente Deus começa a falar com Moisés. E ali, Deus dá a Moisés as primeiras instruções, os primeiros comandos, o start de todas as coisas. Sabe aquela fala que é para dar o rumo? Existem muitas circunstâncias que a nossa fala ela é muito importante. Então, por exemplo, quando um prefeito é eleito, quando um presidente é eleito, ele tem normalmente aquele dia do seu primeiro discurso. E ali, normalmente, ele dá o tom do seu governo. Certo?
Ele dá, através da sua fala, você vai entender e perceber um pouquinho em que linha, em que direção ele vai. Quando nós estávamos ainda reunidos aqui na casinha da esquina, e quando eu me voluntariei para vir para cá, para pastorear essa igreja, no meu primeiro encontro com os irmãos que estavam aqui, alguns de vocês vão se lembrar, eu falei qual era o meu objetivo aqui, para que Deus tinha me chamado para este lugar aqui. Então ali eu já falei um pouco da essência daquilo que aconteceria aqui neste lugar. Então Deus deu ali as primeiras instruções, e essas primeiras instruções era para mostrar a Moisés com aquilo que ele estava lidando. Deus vira e fala para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E depois ele vira para Moisés e diz: Moisés, eu sou o que sou. Ali Deus estava revelando a Moisés a sua essência. Moisés serviria a um Deus poderoso, por isso ele deveria ter reverência e temor na sua presença. Moisés não serviria a qualquer Deus. Não era qualquer coisa que Moisés estava fazendo, mas o que Moisés estava fazendo era algo muito importante. Moisés serviria ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. Moisés serviria a um Deus santo, a essência de Deus é santa. Por isso ele deveria buscar a santidade de Deus. A liderança de Moisés deveria ser pautada naquela essência, naquele propósito. Ele não serviria a um Deus por poder, ele não serviria a Deus por uma posição, ele não serviria a Deus por nenhum outro motivo, mas ele serviria a um Deus com as suas motivações moldadas por esse Deus. Com que essência nós estamos servindo a Deus? Com que essência a igreja do Senhor tem servido a Deus? Com que coração? Com que motivação? Eu e o Jordélio, nós sempre conversamos e sempre expressamos a nossa alegria por aquilo que Deus tem feito aqui. E por quê? Porque nós temos uma visão que Deus deu a nós de uma igreja verdadeiramente relevante para a comunidade e não uma igreja que é voltada para si mesmo. Sabe o que é uma igreja que é voltada para si mesmo? Ela só se preocupa com si, ela só se preocupa com o número de membros, ela só se preocupa com o seu culto, ela só se preocupa com as coisas dela, ela só se preocupa se o ministério está indo bem, ela só se preocupa com ela mesma. E ela não tem os olhos para as pessoas lá fora. Então, muitas vezes, a motivação do crescimento não é uma motivação de influência em termos de transformação, mas é apenas uma questão de números. Deus levantou a igreja para ser uma igreja que olha para fora. Desde o início a igreja se preocupava, lembra lá da ocasião dos diáconos, quando os diáconos foram escolhidos, era a igreja se preocupando com as viúvas. Lá em Atos. Então, com que essência nós estamos servindo ao Senhor?
Com que essência, com que motivação eu estou aqui pregando a palavra? Com que motivação os nossos adoradores estão aqui tocando? Com que motivação você é um líder de célula? Com que motivação? Olha, meu querido líder de célula, a sua motivação não pode ser números. Você, como um líder de célula, deve ter o seu coração, o seu olhar, a sua vida para pessoas, para vidas. Não adianta você apenas multiplicar a sua célula apenas por números. Com que essência nós estamos servindo a Deus? A igreja na nossa nação já era para ter causado um impacto tremendo nesse lugar, se a igreja brasileira cumprisse o papel dela e não olhasse apenas para ela mesma. Porque não falta crente, irmãos, não falta igreja. Não falta igreja, não falta crente. Por onde você vai, você tropeça em crente. Mas que tipo de impacto os crentes estão causando no mundo hoje? Que diferença a igreja faria se hoje ela fosse arrancada da nação brasileira? Se hoje viesse o arrebatamento, o quanto as pessoas sentiriam falta da igreja? Com que essência nós estamos servindo? Deus estava mostrando para Moisés ali a sua essência, e mostrou para Moisés que primeiro ele deveria conhecer a Deus para depois servi-lo. Ele estava se revelando a Moisés da forma mais profunda. Ele estava dizendo que Moisés precisava conhecer a Deus, e nós precisamos conhecer a Deus para servi-lo. Moisés ali começa por um processo de restauração da sua vida. Aquele encontro é o início de um novo tempo na vida de Moisés e o início de um novo tempo na vida do povo de Israel. No tempo certo, Deus começou a agir sobre o povo e sobre Moisés. No tempo certo. O povo poderia achar que Deus havia se esquecido deles, pois há 400 anos eram escravos. Moisés poderia também entender que Deus havia se esquecido dele e não se importava com ele. Aquele homem que vivia em um palácio, com certeza cheio de sonhos, aquele homem não existia mais. Será que talvez você olhe para si e você diga assim: Senhor, quando que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida? Será que talvez você hoje tem questionado a Deus e tem falado a Deus: Senhor, por que as promessas do Senhor não estão se cumprindo na minha vida? Senhor, quando será o tempo que o Senhor irá cumprir a sua promessa sobre mim? Então saiba que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia diz que há um tempo para cada coisa, debaixo dos céus. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de guerrear, há tempo de paz, há um tempo para cada coisa, há um tempo para cada coisa. Note, irmãos, o que Deus estava fazendo com a vida de Moisés. Antes nós tínhamos um homem impulsivo, ansioso, sem domínio, destemido. Aquele homem que se levanta e mata um egípcio, ou seja, sem domínio próprio nenhum.
Por mais que ele tenha visto uma injustiça, ele não poderia se levantar e ter matado aquele egípcio. Agora nós vemos um homem totalmente diferente. Antes era um príncipe lá do palácio, agora nós vemos ali um pastor de ovelhas. Nos versículos à frente, que nós já ministramos aqui no domingo pela manhã, vemos um homem mais tímido, em que Deus fala com ele, e ele vira e fala assim, não, isso não é comigo. Em que Deus fala assim, Moisés, eu estou levantando você. Ele diz, não, eu não posso, eu sou gago, eu sou assim, eu sou assado. Ao ponto que ele vira e diz assim, não, envia outro, não envia a mim. Não temos mais aquele homem cheio de ímpeto. É interessante o que Deus faz muitas vezes nas nossas vidas, não é verdade? Somos como um vaso na mão do oleiro. Deus precisou primeiro quebrar Moisés, moer Moisés. Tirar todo o ímpeto, tirar toda a arrogância, tirar toda a dependência de si mesmo, ou a sua independência. Deus precisou dar uma moída, Deus precisou quebrar Moisés. Agora o que Deus estava fazendo? Deus estava no outro processo. Deus estava refazendo o vaso. Agora que Moisés era aquele vaso quebrado e Deus estava pegando aqueles cacos para fazer um vaso novo. Muitas vezes é isso que Deus precisa fazer nas nossas vidas. Tirar determinadas arrogâncias. Tirar de nós determinadas coisas para que venhamos servir a Deus do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, com a essência dEle. Deus estava trabalhando a vida de Moisés. E olha o que Deus estava fazendo na vida daquele povo. Talvez o que Deus estava fazendo na vida de Moisés é o que Deus esteja fazendo na sua vida. Ou quem sabe o que Deus estava fazendo na vida do povo é o que Ele esteja fazendo com você nesses dias. Deus estava esperando um clamor daquele povo. Deus estava esperando aquele povo chamá-lo. Deus estava esperando aquele povo para que aquele povo chamasse a Deus para fazer parte da vida deles. A Bíblia diz que os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e então eles clamaram a Deus. Clamaram a Deus. Sabe o que é interessante? O clamor deles subiu até Deus. Mas eles estavam vivendo há tantos anos de escravidão. Sabe o que acontece? Acontece que às vezes muitas pessoas se acostumam com o Egito. Eles estão em escravidão, mas se acostumam. Eles estão ali sofrendo, na escravidão, mas acabam se acostumando. Muitas pessoas acabam se acostumando com o mundo. Às vezes, estão sentindo os efeitos da escravidão. Percebem que não estão vivendo em paz, percebem que não estão vivendo em alegria, percebem que aquilo não é para ele, não é para ela. Ele vê, ele nota. Ele sente o efeito do pecado, ele sente o efeito do mundo, ele sente o efeito das decepções, mas ele está muito acostumado com o mundo, ele está ali há muito tempo.
Não se acostume no Egito. Não se acostume com o Egito. Deus não tinha poder para livrar aquele povo antes? Tinha. E por que Deus não livrou aquele povo antes? Porque aquele povo precisava clamar a Deus. E então você diz assim: ah, pastor, isso eu faço, eu clamo a Deus. Eu estou doente, eu clamo a Deus. Eu tenho um problema, eu clamo a Deus. Eu sempre clamo a Deus, eu estou clamando a Deus. Agora mesmo, pastor, eu estou clamando a Deus. Mas esse clamor aqui era um clamor diferente. Não era apenas aquele clamor, Deus socorre-me, mas era um clamor, Deus, faça parte da nossa vida. É isso que Deus espera de nós. Que nós venhamos clamar a Ele e falar, Deus, faça parte da minha vida. Faça parte das minhas decisões, faça parte da minha família, faça parte do meu trabalho, faça parte do meu ministério. É trazer Deus para fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. A palavra do Senhor nos diz que Davi, ele tomou uma decisão muito acertada. E a decisão que ele teve foi, ele trouxe a Arca da Aliança. A primeira coisa que ele fez, a primeira coisa que Davi fez, antes de tomar qualquer decisão no seu governo, foi trazer a Arca da Aliança para perto de si, para que então ele fosse governar. Talvez você esteja no deserto, ou melhor, no Egito, porque Deus não está fazendo parte da sua vida. Talvez o seu casamento é um Egito, porque Deus não está fazendo parte do seu casamento. A sua profissão está sendo um Egito, porque Deus não faz parte da sua profissão. A sua vida será um eterno Egito, uma eterna escravidão, enquanto Deus não fizer parte dela. Chame Deus para fazer parte da sua vida. As suas escolhas. O seu dia a dia. Chame Deus para fazer parte. Deus estava promovendo na vida daquele povo um novo tempo. E quando se fala de um novo tempo, é muito interessante, porque às vezes eu vejo pregadores inflamados, não é, falando a respeito de um novo tempo. Deus tem um novo tempo para você, irmão. E aí os irmãos, oh, aleluia, glória a Deus. Não é? Quem quer um novo tempo aí na sua vida? Levanta a mão. Quem quer um novo tempo na sua vida? Amém? Um tempo de Deus na sua vida. Você quer isso? Mas agora deixa eu fazer uma pergunta. E se esse novo tempo significar o deserto? Porque a gente quer um novo tempo para sair do Egito e já ir lá para onde? Para a terra que mana leite e mel, pastor. Quem disse que um novo tempo é a Canaã?
Agora veja bem, talvez alguns vão sair do Egito e ir direto para Canaã, talvez outros, eu não sei. O novo tempo de Deus é particular para cada um, não é? Mas a questão, irmão, não é para onde você vai agora. A questão é se Deus está com você. Se Deus vai com você. Porque se você estiver aqui para o deserto, Deus vai cuidar de você no deserto. E Ele vai fazer as coisas acontecerem ali no deserto. Se for a terra prometida, Canaã, Ele vai te ajudar a conquistar a terra prometida, Canaã. A questão não é o Egito, a questão não é o deserto, a questão não é Canaã, a questão é onde Deus quer que eu esteja, o que Deus quer fazer na minha vida e o quanto Deus está dirigindo a minha vida. Esta é a questão. A questão não é bênção, não é milagre, a questão não é isso, não é aquilo outro, a questão é, Deus está comigo. Eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja. Eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Deus está governando a minha vida. Então viva um novo tempo, e o novo tempo é: a partir de agora eu não estou em Midian. A partir de agora eu volto para o centro da vontade de Deus. A questão de Moisés agora não era onde ele estava, a questão de Moisés agora era: Deus está à minha frente, governando a minha vida. Fique em pé onde você está. Feche os teus olhos, em nome de Jesus, ore ao Senhor. Feche os teus olhos onde você está. Nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Coloque sua vida na presença do Senhor. Nesta manhã nós estamos orando ao Senhor. Nós estamos celebrando ao Senhor, cantamos, adoramos. Você ouviu a palavra. Quem sabe você esteja vivendo um Egito na sua vida. Quem sabe Deus tem chamado a sua atenção, mas quem sabe você ainda não se despertou, você ainda não olhou. Quem sabe Deus está mais uma vez falando com você. Não endureça o seu coração ao ouvir a voz de Deus. Não endureça o seu coração. Nesta hora, enquanto todos estão de olhos fechados, orando ao Senhor, eu quero dizer a você que Jesus te ama tanto. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E quero dizer para você que nós precisamos receber a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, para sermos perdoados dos nossos pecados e sermos religados a Deus. Jesus é a ponte que nos liga até Deus. Nada que o homem possa fazer pode resolver esse problema, só Jesus. Só Jesus salva. Eu, como pastor, não posso fazer nada, a igreja não pode fazer nada, só Jesus pode te salvar. E nesta manhã, eu quero fazer um convite a você, na realidade não eu, mas eu creio que o Espírito de Deus está fazendo esse convite a você. Se você, nesta manhã, quer entregar a sua vida para Jesus, entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Ele. Deixe Ele governar a sua vida. Você que nesta manhã quer receber a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Enquanto todos estão de olhos fechados orando ao Senhor,
Eu quero que você dê um sinal com uma de suas mãos. Você vai levantar uma de suas mãos dizendo: eu quero receber a Jesus. Ou você que nesta manhã quer se reconciliar com Cristo, voltar para os caminhos do Senhor. Aí onde você está, você vai dar um sinal com uma de suas mãos. Você vai levantar uma de suas mãos dizendo assim: eu quero me reconciliar com Cristo. Ou você que está dizendo: eu quero receber a Jesus nesta manhã. Há pessoas nessa hora, aí onde você está, dê um sinal com a sua mão, porque nós vamos orar por você nesta hora. Há pessoas nesta manhã, em nome de Jesus, há pessoas nesta manhã que querem entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, em nome de Jesus. Senão, nós já vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí onde você está, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. O Senhor sabe a história de cada um aqui neste lugar. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe o tempo de cada um, Senhor, as necessidades de cada um, Pai. O Senhor sabe aquele que, quem sabe, ainda está no Egito, aquele que está no deserto, aquele que está para conquistar a terra prometida. Pai, nós pedimos ao Senhor, sê com cada um de nós, Senhor, venha com a Tua presença, Senhor, que cada um de nós aqui venhamos estar na Tua presença, aos Teus pés, diante do Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, guia, direciona as nossas vidas, Senhor, e que tudo aquilo que o Senhor fizer sobre nós seja para honra, glória, louvor e exaltação do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Que o Senhor direcione a sua vida, que o Senhor guie os nossos passos para o louvor do nome do Senhor. Amém, meu querido. Amém. Nesta hora você vai se assentar por um momento, porque hoje é o Dia das Mães. Na realidade, todos os dias é o Dia das Mães, não é? Mas nós temos uma homenagem para você nesta manhã, que você possa receber isso no seu coração em nome de Jesus. Estou lhe escrevendo essa cartinha com 2 propósitos. Aproveitando o Dia das Mães que está se aproximando, eu queria te honrar e te homenagear com minha gratidão, agradecendo desde o compartilhar do seu corpo comigo, para que dentro dele o meu pudesse ser formado, por me nutrir afetuosamente, tanto no seu ventre como em seu peito, compartilhando do seu próprio alimento comigo, me fazendo crescer. A nossa vida toda tem sido assim. Um interminável ano do compartilhar, uma longa, mas admirável jornada de amadurecimento ao seu lado. Eu só teria mesmo muito a te honrar e agradecer por todo o seu amor e cuidado. Por isso, também queria te fazer um convite para uma noite especial. Será um presente de Deus passar este culto de mulheres com você. Lá, poderemos juntas honrar e agradecer também ao Pai Celestial. Você, por este inexplicável e incomparável milagre da maternidade, e eu, por este privilégio de ser discipulada por uma mãe como você. Estou esperando as nossas crianças.
Para as mamães, assim que começar a apresentação, depois eles vão estar indo ao encontro das mães. Então, como o espaço é grande, se as mães puderem, assim que eles estiverem concluindo, vir à frente para receber, tá ok? Porque eles vão ficar perdidos para encontrá-las. Fabiana. Ana sonhava em ter um bebê, ela esperava um filho seu. Foi ao templo buscando a benção, Deus ouviu lá do céu e lhe deu Samuel. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Cada mamãe é um retrato de Deus, com muito amor cria os filhos seus, educando a pequena criança para ser um servo fiel, como foi Samuel. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Como eu amo, mãe, eu amo você. As mães podem vir aqui buscar suas crianças. Como que foi para vocês? Conseguiram suspirar? Eu queria dizer que isso só foi possível. Tá. Mamães, podem ficar aqui. Podem ficar aqui. Eu queria dizer que isso só foi possível, essa apresentação, porque eu... Tá bom. Mamães, podem ficar aqui. Eu queria dizer que isso só foi possível, essa apresentação, porque o filho de vocês são maravilhosos. Parabéns. E eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Na verdade, eu vou passar para a Edna, ela vai orar por vocês. Bom dia, a paz.
Vamos apresentar aqui a todas as mamães, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui, louvando e bendizendo ao Teu nome, pela vida de todas essas mães. Senhor, nesse dia tão abençoado que tem nos preparado, quero agradecer, Senhor, por cada uma que aqui está, por cada uma que teve o privilégio, Senhor, de ter a maternidade. Queremos te pedir também nesse momento e apresentar aquelas mães, Senhor, que durante essa semana, que durante esse ano, que durante o período das suas vidas perderam os seus filhos. Senhor, pedimos o consolo à vida delas, aquelas que não tiveram o privilégio de ter os filhos. Apresentamos a vida delas em Tuas mãos, Senhor. Dá o bálsamo e o consolo nesse dia. Queremos agradecer, Senhor, pela vida de cada criança aqui, que tem sido uma bênção. Pedimos uma bênção especial nesse dia, pois como diz o ditado, todo dia é o dia da mãe. Mas que esse dia elas estão sendo homenageadas. Que esse dia seja um dia especial, um dia de alegria. E traz alegria ao coração de todas as mamães nesse dia. Quero te agradecer em nome de Jesus. Eu fiz uma colinha aqui porque a emoção aqui é grande. Tudo isso foi possível além dos príncipes e princesas de vocês, também porque nós podemos contar com pessoas que dedicaram seu tempo, aqueles que têm entendido que não estão aqui simplesmente por cumprir uma escala, um protocolo, mas eles têm entendido que eles estão aqui por algo muito maior. Eles têm entendido que eles são vocacionados, chamados pelo Senhor, para fazer o ID na geração de hoje, para ajudar a alicerçar hoje nossas crianças, nossos bens mais preciosos. E para que isso aconteça, para que eles sejam fortes, para que eles cresçam fortes e convictos de quem são, convictos de quem eles precisam, no conhecimento, no caminho que é a verdade, que é Jesus Cristo. Nós estamos aqui para isso. E hoje, tudo isso só pode ser concretizado pelo investimento de cada um. Seja investimento de tempo, de pernadas correndo atrás de materiais, pegando ônibus lotado. Disposição de habilidades manuais, ideias criativas, investimento financeiro, investimento de sorriso, de alegria, de carinho, investimento de muita oração e consagração. Apesar da abundante graça de Deus, nada disso teria sido concretizado se não fosse por vocês, minha equipe linda. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Vocês são mais do que especiais. Vocês são extraordinários. Que Deus abençoe vocês. Vem aqui o pessoal do Kids, por favor, subam aqui. A equipe do nosso Kids, por favor, subam até aqui. Podem vir mais aqui na frente, mais aqui para cá. Isso. Venham mais aqui.
vocês vão receber uma lembrança. Esse nome lembrança fala muita coisa, é lembrança mesmo, não é? Mas não é apenas uma mera lembrança, mas queremos que vocês recebam isso como um sinal de gratidão a Deus. E sabendo que aquilo que vocês estão fazendo, vocês jamais poderão mensurar o que cada um de vocês tem feito no reino de Deus. As sementes que são plantadas no coração de cada criança. Eu sou fruto do trabalho de uma voluntária que falou de Jesus para mim, lá na escola bíblica dominical. E aos 6 anos eu recebi a Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, porque aquela professora da escola dominical me explicou o que era Jesus, me explicou o que era um relacionamento com Cristo. Então, esta é a semente que vocês estão plantando no coração dos nossos pequenos. Nesta hora nós vamos orar pela vida de vocês, nós vamos orar por todas as mães. O Dia das Mães é um dia de alegria. Alguns têm alguns pesos no coração. Quem sabe você tenha perdido a sua mãe, não é? Quem sabe você não tenha um bom relacionamento com a sua mãe. Eu não sei qual é a sua história, mas neste dia em que nós comemoramos o Dia das Mães, que nós venhamos orar para que o Senhor venha nos visitar, amém? Que seja um tempo de restauração, um tempo de bênção, um tempo de alegria na vida das nossas famílias. Vamos orar pelas nossas famílias, os nossos pequenos, as nossas mães, os nossos casais. Fique em pé onde você está nessa hora, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos louvar ao Senhor pela vida, Senhor Deus, de cada voluntário aqui, Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor que a Tua bênção, que a Tua graça seja derramada sobre a vida dos Teus servos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sê com os Teus queridos. Pai, em nome de Jesus, supra a vida dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, use os Teus servos cada vez mais e mais na presença do Senhor. Pai, neste Dia das Mães, nós oramos pelas nossas famílias. Oramos, ó Deus, pelos relacionamentos quebrados, ó Pai. Oramos, ó Deus, para que a Tua graça, o Teu amor, a bênção, a unção do Senhor esteja sobre a vida dos Teus filhos. Pai, talvez se existam corações entristecidos, que o Senhor visite os Teus filhos com a graça do Senhor, ó Pai, e que Deus, em nome de Jesus, o Espírito do Senhor fortaleça o coração de cada um, fortaleça as nossas famílias, e que em tudo, Senhor, o nome do Senhor seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Amém. Aplauda o Senhor. Oi, igreja, pode sentar. Quero cansar vocês, não. Tem vários detalhes, né, que foram feitos para vocês, pais ou mães aqui presentes, né? Seus filhos confeccionaram, a gente só arrumou, organizou, tá? Então, receba esse singelo presente, tá bom? E a gente quis honrar a nossa equipe, porque que equipe realmente maravilhosa, né? Só que você não sabe, a equipe também quis honrar a tua vida. Por quê? Vocês não percebem o que acontece nos bastidores. Quantas lágrimas que são derramadas, quantas correrias, quantos dias que foram investidos para que este momento aqui acontecesse. Foi um momento simples, né, pequeno, singelo, mas vocês não têm noção o quanto corremos. E eu vou deixar a Meire aqui. Este é um presente de toda a equipe, honrando a sua vida.
A Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem tem honra, e ela tem honra sim. É uma excelente líder, com grande potencial. E líder não é aquele que é autoritário, é aquele que com amor consegue trazer as pessoas para si. E que tem um projeto e consegue colocar as pessoas para amar esse mesmo projeto com você, sonhar mesmo com você. E foi isso que ela fez no decorrer deste momento, tá bom? Então, gostaria umas salvas de palmas a ela. Meire, amada, querida. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua vida, Meire, que você possa continuar sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Deus escolheu homens e mulheres para fazer a obra dele. É uma honra e um privilégio. Deus escolheu a cada um de nós. Amém? Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, meu querido. Um domingo na presença do Senhor. Até domingo que vem. Deus te abençoe muito.